Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos todos os dias estudamos a Palavra de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 5 de agosto, e hoje nós vamos falar sobre a travessia do Mar Vermelho. O povo de Israel finalmente saiu do Egito. Foram libertos. Inclusive o faraó pediu que Deus abençoasse a sua vida, depois de tudo o que havia acontecido. O povo de Israel sai então do Egito, um misto de gente que havia crido no Senhor vai com o povo de Israel porque reconheceram que o Deus dos hebreus era mais poderoso, e agora eles caminham e vem diante de si um grande desafio. Eles têm o Mar Vermelho para atravessar. Nós não sabemos onde no Mar Vermelho, qual é exatamente o ponto em que eles teriam que atravessar, mas nós sabemos que 1 milhão de pessoas, incluindo crianças, temos ali pessoas mais idosas, mulheres, animais, carga que eles tinham que passar. Como fazer essa travessia? Se não fosse só isso, havia um outro inimigo também que estava se preparando atrás deles, que poderia causar a eles um grande mal. Eu quero convidar você nesse momento a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo. Vamos abrir a Bíblia então em Êxodo capítulo 13. Vamos abrir em Êxodo capítulo 13, a partir do verso 17. Diz assim a palavra de Deus. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Então Deus poderia ter levado eles à terra de Canaã de uma forma muito mais rápida, mas Deus conhecia o coração deles e sabia que eles não estavam preparados ainda, apesar de todos os milagres que Deus havia feito, toda a libertação que Deus havia feito com eles, eles poderiam ter muito medo, e com certeza teriam, porque Deus está falando aqui, eles teriam medo das guerras e dos desafios, dos inimigos que eles teriam à frente, quando se deparassem com os filisteus, que no final foram seus grandes inimigos na terra de Israel, ali na região de Canaã. E continua o texto bíblico. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Deus usa aqui expressões que parece que eles são um exército, e são mesmo. São o exército do Senhor, que se arregimenta, que acampa. E continua o texto bíblico. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. E assim continua o texto bíblico dizendo que Deus estava protegendo eles, e eles então levaram os ossos de José com eles para a terra de Canaã. Levar o corpo de José, como nós estamos vendo nesse texto, era simplesmente o cumprimento de uma promessa. José sabia que um dia o povo sairia do Egito, eles poderiam voltar para casa. Então chegou o momento de que o povo voltasse para casa, e ele, como um bom israelita, queria voltar com o seu povo, mesmo que fossem os seus ossos, de forma digna. Os ossos e os restos mortais de José foram levados então para a terra de Canaã junto com o povo de Israel. Durante todo o período em que eles estiveram no deserto, os ossos de José permaneceram com eles. Olha a fidelidade desse servo de Deus, mesmo depois de morto, ainda continua fiel com os seus ossos, junto com o povo do Senhor. O Senhor ia diante deles, verso 21, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de caminhassem de dia e de noite. Aqui nós estamos vendo o povo de Israel, depois de todos os milagres e toda a manifestação de poder de Deus sobre os deuses egípcios, e agora o povo estava levando os ossos de José, e Deus em pessoa estava com eles, através de uma grande coluna de nuvem que os protegia do sol do deserto, e também uma coluna de fogo que os protegia do frio do deserto durante a noite. Olha o cuidado e o carinho de Deus. E Deus ainda disse, olha, não vou levar por aquele caminho, porque eu sei que eles não estão prontos ainda, respeitando a fé que eles tinham, respeitando até mesmo a cultura que eles estavam vindo, Era um povo que precisava aprender, passar por muitos ensinamentos para se preparar espiritualmente. Ir direto seria uma provação muito grande para eles. Então Deus tem todo esse cuidado com o povo de Israel. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deus nunca deixou o povo de Israel. Em momento algum a coluna se afastou deles. Mesmo diante de todos os problemas, dificuldades e erros que o povo de Israel cometeu durante essa caminhada rumo à terra de Canaã, mesmo assim, Deus sempre esteve presente no meio deles. Foi por isso que ele depois faz com que eles
coloquem, construam a tenda, né, da congregação, façam com que haja o tabernáculo no deserto, para que Deus possa fazer ali o julgamento, para que Deus possa estar com eles. O cerimonial, que na verdade eram só exemplos que apontavam para Cristo, o Senhor, que era a questão da fé, né? Eles tinham que demonstrar fé no Senhor, e o cerimonial apontava para isso, para Jesus, na prática, para que eles tivessem uma fé viva. Todos os detalhes, Deus foi fazendo com carinho, com amor, com atenção, preparando o povo de Israel para que eles fossem realmente o povo abençoado do Senhor. Toda essa preparação, e olha só o que acontece no capítulo 14. Capítulo 14, a partir do verso 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então aqui Deus vai dando instruções durante o caminho para que o povo de Israel então se prepare para estar junto com o Senhor. Mas olha o que acontece. Verso 5 do capítulo 14. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitadamente. Aqui nós vemos uma perseguição que se inicia. Israel agora estava diante do Mar Vermelho, que era um grande desafio, o que fazer, como atravessá-lo, e atrás deles estava então o Faraó com um exército preparado para matar quantos fossem e trazer os outros para que fossem novamente tornados escravos no Egito. Isso mostra pra gente que quando nós saímos do pecado, isso é uma lição espiritual. Quando nós abandonamos o pecado, escolhemos estar com Cristo, o inimigo, ele não deixa a gente simplesmente. A nossa vida não vai se tornar um mar de rosas. Haverão muitos espinhos. O inimigo vai tentar segurar a gente de todas as formas possíveis para fazer com que a gente não adentre a Canaã celestial. A gente tem que ter em mente que Deus estará sempre ao nosso lado, Deus estará sempre planejando para a gente, nos orientando para que a gente possa acampar nos lugares corretos, caminhar ao lado de Deus, Ele estará presente. Mas o inimigo sempre vai tentar nos destruir, nos arrasar, acabar com a nossa fé. Por isso é importante a gente manter essa comunhão constante com Jesus. Diante desse grande inimigo que estava diante deles, diante desse grande problema que eles não sabiam o que fazer, porque realmente não tinha o que eles fizessem, eles começaram a reclamar. Esse é o primeiro momento que eles começam a reclamar depois que saem do Egito. Eles começam a pensar, poxa, mas será que não tinha cova no Egito o suficiente para matar a gente aqui no meio do deserto? Nesse primeiro momento, o povo de Israel já falha espiritualmente. Porque diante de tudo que Deus fez, de todo o cuidado deles, de Deus por eles, eles agora estão debilitados na fé, enfraquecidos. A fé deles ainda não era uma fé forte, fortalecida sobre a rocha que é Jesus. Eles agora têm medo e agora eles têm uma falta de fé, uma falta de crença e questionam Moisés. Ô Moisés, e agora? O que a gente vai fazer? É pra gente morrer? Por isso que Deus libertou a gente? Diante dessa situação, desse grande problema, Moisés vai direto à pessoa que pode resolver. Moisés vai a Deus, pedindo que Deus ajude, para que Deus esteja à frente e Deus oriente, para que o povo finalmente vença todos os seus inimigos. E olha só, como Deus já havia dito no capítulo anterior, aqueles egípcios eles nunca mais veriam, porque Deus estaria protegendo a cada passo. Vamos juntos orar? Obrigado, Pai, por tua mensagem de esperança, de amor, como o Senhor cuidou de forma tão especial do povo de Israel, como o Senhor cuida da gente hoje de forma tão especial, em cada momento, em cada circunstância. Nos ajuda a ter uma fé firme que caminha ao lado de Cristo, mesmo que o inimigo tente nos segurar, que o Senhor quebre as correntes e nos liberte pela graça de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Amanhã a gente continua falando sobre a travessia do Mar Vermelho. Tchau, tchau.